O Polo Unifran Guaxupé oferece mais de 40 cursos de graduação com mensalidades a partir de R$ 198. Olá, é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no programa Nos Bastidores o médico alergista da Unifesp, o Dr. Raul, que atende crianças e adultos agora na cidade de Guaxupé. Seja bem-vindo, Dr. Raul. Eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui. Dr. Raul, achei muito interessante a sua vinda para Guaxupé, porque a gente entende que a alergia ela está mais presente nas cidades grandes, onde tem poluição, tem abrasivos, tudo que acontece de ruim acontece na cidade grande. E agora acontece de você vir para o interior. Por que isso? É interessante isso que você colocou, porque há alguns anos se achava que a alergia só estava relacionada a cidades grandes poluídas. A partir da década de 90, foram feitos estudos populacionais, estudos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Brasil participou também, e várias cidades brasileiras, para quebrar esse mito. Então, o que se descobriu com esses estudos é que existe muita alergia em algumas cidades do interior, existe muita alergia em cidades litorâneas que não têm poluição. Alguns números são até maiores do que o de São Paulo, como de Belém, de Salvador. Então, esses resultados vieram para quebrar esse mito de que a alergia é só da cidade grande poluída. Não é. A alergia está acontecendo em várias partes do Brasil. Claro que tem números diferentes, dependendo da cidade que você vai, desde 5%, 10%, até 35%, 40% de gente, de pessoas tendo sintoma na faixa de crianças e adolescentes. Então, a resposta para essa pergunta, mas você vai para uma cidade que é uma cidade menor do que uma cidade grande, você não vai ter gente com alergia? A verdade é que tem muita gente com alergia, sim. Outra coisa que a gente tem visto, né, nós médicos, né, que lidamos com a especialidade, é que a alergia, particularmente a alergia alimentar, a alergia a muitos alimentos, aumentou aí nas 2 últimas décadas. Se a alergia à rinite, a asma ou bronquite, né, aumentaram do meio para o final do século XX, a alergia alimentar é um fenômeno bastante recente. Apesar de sempre ter existido, agora está muito frequente e com maior gravidade, né? Então, isso é o que a gente tem visto. É porque, quando se fala em alergia, a primeira coisa que vem à mente é a alergia respiratória. Por isso que a gente faz essa alusão à cidade grande, à poluição, e a alergia alimentar é muito recorrente. Eu tenho ouvido muito falar sobre a alergia à lactose. Isso também é interessante, essa sua colocação, porque existe uma pequena confusão aí. Não existe, a rigor, alergia à lactose. A lactose é um açúcar. Então, esse açúcar que está no leite e que a gente digere bem quando a gente é criança, muitas pessoas vão parar de digerir esse açúcar. Então, ao longo da infância e adolescência, aquela criança e depois o adolescente, que antes tomava o leite e se sentia bem, né, estava bem alimentado com leite, passa a ter sintomas de náusea, né, ânsia, vômito, diarreia, se sente mal, em suma, quando toma o leite. Às vezes até o leite que está no bolo, né, o leite que está no chocolate. Então, isso é a dificuldade de digerir o açúcar chamado lactose. Então, acontece mais em adolescentes e adultos, tá certo? Agora vamos falar da alergia. A alergia não acontece ao açúcar. A alergia acontece a uma outra parte do leite, que é a proteína. Aliás, são várias proteínas, mas a gente diz alergia à proteína do leite de vaca, né? Tanto que existe a sigla atualmente, que é APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, é a proteína do leite. Isso é mais comum em crianças pequenas.
né? Então, não adianta uma criança pequena que tem alergia ao leite tomar um leite sem lactose, que pode passar mal. Porque, na verdade, se o leite só for tirado o açúcar, tudo aquilo que dá alergia continua lá. Então, essa diferença é importante, né, para as pessoas até não cometerem equívocos de, ao ter alergia ao leite, acabar tomando um leite que dá alergia, que é um leite em que só se tirou o açúcar, que é a lactose. Os exames que são realizados pelos alergistas, eles conseguem identificar? Sim, com certeza. Na grande maioria dos casos. Nem sempre os exames vão dar a resposta. Por isso que é importante a avaliação clínica, a conversa, né, para determinar se aquele tipo de alergia que está acontecendo é um tipo de alergia que vai aparecer nos exames, que vai aparecer nos testes alérgicos, por exemplo. Os testes alérgicos são feitos na pele, né, muitas vezes durante a consulta. Existem os testes também de substâncias químicas, produtos da indústria, produtos cosméticos, que são realizados nas costas, né, do paciente. O paciente tem que voltar num outro dia de atendimento, né? Mas, quando se trata de alergia alimentar, a gente tem essa possibilidade de fazer o diagnóstico com os exames no braço, o teste alérgico, e com os exames de sangue, né, que tem um termo que é muito usado, que é o RAST, que é um exame específico de alergia. Ele, na verdade, é um apelido, não é o termo técnico para o exame, mas é muito usado, o RAST ao leite de vaca, o RAST ao amendoim, o RAST ao ovo, por exemplo, né, que é o exame feito no sangue, num laboratório. Tá certo? A idade de 2 anos, eu já ouvi falar que mães aguardam a criança completar 2 anos para realizar esse teste alérgico. É necessário essa espera? Isso é muito curioso que você está falando, porque não existe essa idade, né, na especialidade de alergia. Alguém, algum dia, começou a falar 2 anos e todo mundo repetiu, mas não existe isso. Qualquer idade é uma idade que pode ser feita uma avaliação alérgica, qualquer idade pode ser feito exames de alergia. O que tem que se entender aí é como analisar o resultado do exame. Então, uma criança de 2 anos que está sendo avaliada para alergia respiratória, muitas vezes vai ter um teste negativo, né? Aos 4 anos, tem mais chance do teste ser positivo, aos 6, 8 anos, mais chance ainda. Mas pode, eventualmente, com 1 ano de idade, já ter o exame positivo. Quando você está pesquisando uma outra doença, uma alergia alimentar, por exemplo, é mais comum você já ter exames positivos numa criancinha bem pequena, com 6 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, já ter exames positivos. E tem alguns casos em que a alergia é tão grave que a gente nem realiza os testes na pele. A gente já vai direto para os testes do sangue, porque até o fato de você colocar uma substância na pele pode produzir uma reação alérgica mais séria. Então, dependendo da avaliação que se faz em consulta, tem alguns itens que até a gente evita de fazer o exame ali no braço para não ter a possibilidade de uma reação alérgica. Fica claro nos seus dizeres que a primeira coisa importante é a avaliação clínica, é aquela primeira conversa no consultório. Não adianta a mãe vir com aquela necessidade, eu quero fazer o exame, porque às vezes ela fica até frustrada. Sim, com eu certeza. digo isso como mãe. A gente quer o resultado na hora, a gente quer essa avaliação pelo seu olhar, porque o nosso olhar de mãe, o nosso olhar de pessoa que não estudou, a gente tem todos esses mitos. A gente já olha, não é alergia. A gente já olha e fala assim, não, é alergia disso, é alergia daquilo. É alergia à lactose, você não pode tomar leite, é alergia do amendoim, e é hereditário. De todas essas coisas que a gente acha, achismo não é verdade, tem alguma verdade nisso? Tem muita verdade nisso. A arte do atendimento, né, da medicina é você captar tudo que o paciente também pode te trazer. Porque hoje a gente vê a medicina e o atendimento médico como uma parceria de médico e paciente. Não existe mais alguém que só sabe tudo e alguém que não sabe nada. O paciente é muito importante, a presença dele, o que ele pesquisa, o que ele estuda,
para trazer informação também para o médico. Hoje a informação não é exclusiva de ninguém. Você entra na internet, você consegue muita informação, então o médico ele vai ajudar a filtrar. E muitas vezes também vai ter a ajuda do paciente, em que ele vai trazer, olha, doutor, aquele remédio que foi receitado, né, em tal lugar, ele tem um produto lá que pode ser alergia, eu pesquisei, eu falei com a indústria, eles me deram essa informação, eu falei, aí eu vou dizer, muito interessante, vou usar essa informação também. Então, não tem mais aquela coisa de só um sabe, é uma troca, uma conversa, uma troca de experiências de quem está lá do outro lado, é paciente, pesquisou muito, sofreu muito, e do médico que filtra isso com crítica e informação médica para poder juntar tudo isso de uma forma que o paciente viva melhor. Então, hoje, mudou um pouco essa abordagem, principalmente quando a gente fala de alergia alimentar. Na alergia alimentar, os pacientes eles começam a ter muita informação e ajudar bastante no acompanhamento médico. A alergia alimentar, tem algum alimento que ele é mais fácil de se ter alergia? Bom, quando a gente pensa numa criança que acabou de nascer, os primeiros anos de vida, certamente o leite é o número 1. O leite é o número 1, a grande maioria dos pacientes pequenos, né, de crianças que têm alergia, é ao leite. Outros produtos começam também a ter importância, como a soja, né, que a gente usa bastante na alimentação, a clara de ovo, também o ovo também tem uma importância grande, né, as nozes, né, as castanhas, os nuts, né, que também entraram mais na nossa vida, aí alimentar também tem um papel importante. Curiosamente, produtos que as pessoas falam muito, como chocolate não é comum de dar alergia. Eu tenho alguns pacientes que têm, né, eu sou especialista, mas não é comum, né, não é comum ter alergia ao cacau, né, que é o item principal aí que pode dar alergia no chocolate, né. Quando a gente vai ver vida adulta, os adultos, o perfil muda um pouco. Já é mais comum eu ver frutos do mar, como alergia nos adultos, né? É mais comum você ver carnes, é mais comum você ver carne de porco, por exemplo, também dando alergia. Então, esse perfil muda conforme a idade, porque a alergia muda ao longo da vida. Então, a alergia ela não se comporta da mesma maneira na sua trajetória de vida. Ela se modifica na forma de ondas e na forma de variação de diagnóstico. Então, nessa avaliação clínica, você vai ver em que momento da vida o paciente está, quais são os itens mais prováveis e, principalmente, em relação ao adulto, também a questão da profissão. As profissões elas colocam novos produtos, né? Como eu atendi ontem mesmo, um que trabalhava numa perfumaria, então ele já começa a ter contato maior com aqueles produtos daquela indústria, ou trabalha numa tecelagem, então também você vai atrás desses produtos, né? Ou como acontece frequentemente, um padeiro que trabalha muito com trigo e pode começar a ter problema com o trigo. Então, o adulto ele acrescenta a questão profissional aos diagnósticos de alergia. Na questão cidade grande e interior, você já realizou um dia de trabalho em Guaxupé, no interior? Qual que é o balanço que faz os atendimentos que o senhor realizou? Eu fiquei impressionado, porque atendi alguns casos sérios que a gente vê na Unifesp, que é um centro de referência nacional, né, que eu vi aqui. Então, na verdade, ao que parece, tem uma demanda aí grande para casos, tantos mais comuns, como rinite, bronquite, asma, e também casos bem pouco comuns de alergia alimentar séria, né, de problema profissional, porque o mundo também mudou. Hoje, apesar de você dizer que você está numa cidade pequena, né, como eu circulei, fui nos lugares aqui, vários lugares você poderia estar em Paris, poderia estar em São Paulo, em Nova York, os produtos que você vê na loja, né, o design, tudo
que você está vendo aqui, você poderia estar vendo em outros lugares do mundo. Então, na verdade, essa distância, cidade pequena, cidade grande, ela acabou. Você está aqui não só pela internet, que é o virtual, mas também com o acesso e a oferta de um mundo industrializado, com todos esses produtos que a gente vê aqui, está igual a qualquer cidade. Então, isso também mudou. O perfil e a maneira como as pessoas estão consumindo os produtos industrializados, isso mudou. E, possivelmente, essa é uma das razões do aumento da alergia. A diferença hoje do que as pessoas consomem na sua casa, né? Do que se respira, do que você come. Isso mudou. Muito do que a gente conversou aqui hoje pode ser encontrado no seu site, que é muito difícil de achar na internet, né, Dr. Raul? Também. Como que faz? Dr. Raul no Google, está lá, é um site que tem bastante informação, com vídeos, com artigos, com um objetivo principal, realmente, de passar essa informação para o paciente, que seria mais uma forma de partilhar esse conhecimento, que não é mais exclusivo. É só colocar Dr. Raul no Google, que o primeiro que aparece é um site muito interessante, com muitas informações, tem vídeos, outras entrevistas já realizadas e artigos também que pode tirar algumas dúvidas. É interessante vir para a consulta com uma listinha de perguntas, tirar todas as dúvidas. É verdade. Frequentemente são consultas demoradas, porque muitas vezes a pessoa já traz o seu checklist ali para conversar, isso é verdade. Dr. Raul, adorei conversar. Acho que tem muito assunto, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Gostaria de convidá-lo para outros bate-papos. Sim, com prazer. E deixar aqui o convite para as pessoas virem conhecer o seu trabalho aqui em Guaxupé. Eu fico feliz de ter um profissional dessa área aqui na nossa cidade, porque eu nasci em Guaxupé, sou guaxupeano, e tudo de bom que puder trazer para essa cidade, eu agradeço, porque eu amo a minha cidade e eu gosto de o que eu preciso, eu achar aqui, não gosto para fora. Eu sou aquela guaxupeana meio guaxupeana mesmo, que é meu, é bom. Perfeito. Então, eu fico muito feliz do senhor estar atendendo aqui. O Dr. Raul está atendendo aqui no prédio do Dr. Ábido, na Rua da Aparecida, o endereço está aparecendo aqui nos GC. As consultas podem ser marcadas com a secretária, através desses telefones, inclusive pelo WhatsApp. O doutor é moderno. Isso eu trouxe um hábito que eu já tenho em São Paulo há alguns anos e que os pacientes gostaram muito, que é não precisar nem ligar, né? Manda mensagem, a pessoa está na atividade dela cotidiana, e ligar, tem que dizer bom dia, não sei o quê, tudo bem, o que eu quero, já manda mensagem, a secretária, assim que liberou um pouco, ela já responde. Isso é uma maneira de comunicação bem interessante, atual, que os pacientes têm gostado muito. É muito interessante. Então, marque sua consulta, tire suas dúvidas, porque a alergia é um tema muito amplo. A gente acha muita coisa, só que a gente criar o diagnóstico e também criar já o remédio. Remédio bom para rinite é isso. Remédio bom para alergia à lactose é não tomar leite. É muito difícil. É bom ter esse exame clínico, é bom ter esse acompanhamento médico, porque quem estudou sabe, a gente só acha. É isso aí. Dr. Raul, quer deixar algum recado aqui para os nossos internautas? Alguma mensagem sobre alergia que acalme o coração daquela pessoa que está assistindo? Fala, ai meu Deus, será que meu caso tem cura? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ter uma vida melhor? Bom, o que eu poderia dizer para os pacientes primeiro que foi um grande prazer conhecer Guaxupé e passar a atender aqui. Eu achei uma cidade muito charmosa, que tem tudo o necessário para ter uma vida boa, uma vida gostosa, né? Eu continuo ligado a São Paulo, estou ligado à Unifesp, lá também. Então, vou fazer essa vida dupla aí tranquilamente. E a ideia aqui é fazer as pessoas viverem melhor, né? E com também uma parceria com os médicos da região. Falei com vários médicos aqui, fiquei bastante impressionado com a qualidade, né, técnica, né, a receptividade também. Então, eu acho que vai ser um trabalho bem legal, de parceria com os médicos da região, que são médicos
que eu estou vendo que são muito bons, muito bem formados, né, que estão sabendo, né, e o que eu puder acrescentar também no atendimento que o paciente já tem com o médico dele, né, vai ser um grande prazer para mim. A gente agradece também. E vamos ficando por aqui. As nossas dúvidas ficarão para um próximo encontro, que eu espero que o senhor volte para conversar com a gente. Com prazer. Muito obrigada e até a próxima. Atenção, vamos combater o mosquito da dengue, chikungunya e zika. Este pequeno inimigo está mais perigoso. Então, nosso combate precisa ser ainda mais eficiente. Uma campanha da Prefeitura de Guaxupé.